Fala, nação rubro-negra, sou eu, Miriane Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Hoje nós vamos falar sobre a possível contratação de Dorival Júnior como novo técnico do Flamengo. Nós vamos falar sobre as vitórias que ele tem, sobre campeonatos, sobre os times que ele já comandou e se ele tem aquele peso, né, para assumir o vestiário que a gente tanto falou. Não é isso, Fabrício? É isso aí, nação. Então, fica aí até o final para vocês saberem tudo sobre o Dorival Júnior, o provável novo treinador do Mengão Queridão. Praticamente é o treinador do Mengão Queridão, a gente vai falar para vocês tudo sobre isso, vou falar sobre o contrato, duração do contrato, sobre qual vai ser o salário dele no time do Flamengo, vou explicar tudo tintim por tintim. Mas antes, deixa eu já pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. É muito importante você que curte o nosso canal, curte as nossas informações, se inscrever. É nesse botãozão vermelho aí, ó, não paga nada, gente, é de graça. E você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho. Se você está assistindo na TV, é só parar um pouquinho, pegar o seu celular, fazer o login e se inscrever no nosso canal. Vocês não têm noção do quanto vocês ajudam se inscrevendo no nosso canal. Dá uma motivação a mais pra gente, porque vocês são o nosso parceiro número 1. Agora, o parceiro número 2 é esse cara que tá aqui embaixo. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball vocês podem conferir todas as informações do Mengão Queridão em tempo real. Além disso, ainda dá para ver os highlights, os melhores momentos e os gols do Flamengo logo após o término das partidas do Campeonato Brasileiro. Tem para iOS e Android e o aplicativo é totalmente de graça. Tá esperando o que, nação? Bora mostrar a força do canal Resenha Rubro-Negra clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora, nós vamos falar só sobre Dorival Júnior no nosso Resenhando número 5. Esse programa que vai ao ar todos os dias, às 19 horas, eu, na companhia da Miriane, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão. Deixa aquele likeaço aí para ajudar a gente entender que vocês estão curtindo o nosso trabalho. Produção, posso começar? Pode começar. Então, eu vou falar primeiro sobre o Dorival Júnior, tá? O Dorival Júnior já recebeu a proposta do Flamengo. O Flamengo já comunicou ao Ceará que vai pagar a multa do Dorival Júnior para ele vir para o Mengão Queridão. A multa é de R$500 mil. Bem mais em conta do que a multa do Rogério Ceni no Fortaleza, onde o Flamengo pagou perto de R$1 milhão para tirar o Ceni lá do Fortaleza. Agora nós estamos tirando o Dorival Júnior da equipe do Ceará. O Dorival chega no Flamengo para assinar um contrato de 6 meses. Ou seja, ele será o treinador do Flamengo até dezembro desse ano, se nada de errado acontecer nesse meio do caminho. Inclusive, a gente tem até a informação que o contrato dele já está sendo redigido pelo departamento jurídico do Flamengo. Dorival deve chegar até essa sexta-feira em Atibaia, ou pode encontrar com o elenco rubro-negro lá no Rio Grande do Sul. A ideia da diretoria é que ele chegue nessa sexta em Atibaia para poder conduzir o treino de sexta, para poder levar os jogadores para o Rio Grande do Sul. Mas é claro que as coisas podem não sair do jeito que a diretoria quer e acabar deixando para o Dorival assumir a equipe de vez, ou lá no domingo no Beira-Rio, ou apenas na segunda-feira. Se isso acontecer, o técnico Paulo Souza continuaria no cargo como interino de si mesmo, ele é o interino dele mesmo. Inédito. Até o Dorival Júnior chegar para poder assumir o Flamengo de vez. Só para vocês terem uma ideia, hoje rolou treino lá em Atibaia, e sabe quem é que foi que deu treino? Paulo Souza. Paulo Souza é o técnico interino dele mesmo. Ele foi mandado embora e ele foi promovido a interino, porque ele era treinador. Aí ele foi mandado embora. Aí promoveram ele a interino, porque quando ele foi mandado embora ele não era mais ninguém. Promoveram ele a interino. Então ele é interino do Flamengo até toda essa tramitação com o Dorival Júnior acontecer. Com o valor dessa multa, né? Tem que trabalhar um tiquinho. 8 milhões, né? Pode quebrar um galho, né? 7, 8 milhões de multa. Tranquilamente. Pode dar uma forcinha ali, trabalhar um bocadinho mais, né? Então, tudo indica que o Dorival Júnior será mesmo o treinador do Flamengo até o final do ano. Um salário de R$450 mil mensais, um salário até baixo, né? Um bom salário. Um bom salário. O Paulo Souza, por exemplo, recebia R$1 milhão por mês. Em 5 meses, ele iria completar 5 meses amanhã.
Em 5 meses, ele acumulou 5 milhões de reais. Mais 8 da multa. Mas vamos colocar 7, porque não chega a ser 8 inteiro. Então, mais 7 milhões, 12 milhões de reais que ele tá levando embora por ter ficado aqui 5 meses. E olha, eu aprendi com a Miriane, tá, gente? Com 3 meses você já sabe se o peão funciona ou não funciona. Eu acho que agora não 3 meses, não. Com 1 mês, gente, já dá pra ter um pouco da noção de como que vai ser o desenrolar. Como que o jogador tá agindo. Você consegue ver pelo ânimo dos jogadores se deu certo ou não. E o Dorival tem essa vantagem, né? Já ter trabalhado com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Então tem uma boa relação. O Gabigol adora ele. Pois é, eu vi aquelas fotos dele com o Gabigol. E o Dorival também vai ter premiação, né? Em caso de títulos. Vamos lá, para explicar direitinho. O salário do Dorival é bem abaixo do que o Flamengo vinha pagando. 450 mil reais. Em compensação, o Flamengo vai pagar um bônus por metas alcançadas bem alto. Bem mais alto do que pagava para os treinadores anteriores. Ou seja, se ele for campeão, se ele cumprir as metas, ele vai embolsar mais. Bem parecido com aquilo que eu falei na live outro dia com vocês, lembra? Paga menos, sugere menos para o Leonardo Jardim, mas aumenta o bônus do Leonardo Jardim em caso de conquistas. Lembra que eu falei isso para vocês? E é bom para os dois lados, né? É bom para os dois, porque estimula o treinador a querer estar ganhando. E sem contar que é o seguinte, ele tem elenco para ganhar títulos. Né? Então o cara fala assim, não, eu posso assinar nessa parada aí de bonificação porque eu tenho um elenco. É verdade. Agora, como será que o Dorival Júnior vai tratar alguns problemas que existem dentro do Flamengo? Que ele mesmo criou, por exemplo. Em 2018, ele bateu de frente com o Diego Alves. Os dois não se tratam, não conversam. Será que o Dorival vai chegar, vai pedir ali para conversar com o Diego Alves, vai colocar ele como titular do Flamengo? Igual eu estava te falando, eu acredito que para ele criasse um bom ambiente, um ambiente bom de trabalho, eu acho que seria o ideal ele chamar o Diego, de repente colocar ele até de titular, né? Colocar ele em uns jogos de titular para acabar com essa animosidade que eles têm. E é bom pro grupo todo. Animosidade. Isso, não tem problema não, vai. Então, eu acho que seria bom para eles acabarem com isso, porque aí cria aquele ambiente bom de trabalho, todo mundo ali se dando bem, fechar o grupo, né? E ele já viu que o Paulo Souza não estava se dando também tão bem com o Diego Alves. Então, eu acho que é hora. E o elenco gosta, né? Do Diego Alves, né? Então, eu acho que é importante ele resolver isso daí para correr tudo bem. Porque eu acho que é só isso que pode atrapalhar, né? Não, mas eu acho que nem atrapalha tanto, não. Porque ou ele faz isso, ou o Flamengo dá um ponto final na carreira do Diego Alves no Flamengo, ele vai também, porque eu acho o Dorival um bom nome. Eu tava olhando, eu não concordava muito, mas aí eu fui olhar os títulos que o Dorival tem, a carreira dele, o desempenho dele no Ceará também tá muito bem, né? Então eu achei muito bom. E assim, ainda tem essa parte aí de vestiário, né? Ele já trabalhou com grandes jogadores, ele já conhece Gabigol, que para mim é um dos mais mimizentos, ele já conhece Bruno Henrique. Então eu acho. Mimizento? Eu acho que o Gol deve ser o mais mimizento dos técnicos, eu acho. Então, gente, vamos falar aqui os clubes que ele já comandou. Tem necessidade? Pode falar? Pode, vai lá. Tá. Ela fez uma pesquisa tão ampla, não tem nada com isso. Ela fez uma pesquisa tão ampla, tão cheia de detalhes, tão rica em detalhes. Aí ela tá assim, será que eu posso falar? Será que não é muita coisa? Fala, meu amor, você fez um trabalho maravilhoso. Passa pra galera então, gente, as informações do Dorival. Os clubes que o Dorival comandou foi Ferroviária, o Figueirense, ele foi campeão do campeonato lá, estadual, catarinense. Ele comandou o Fortaleza, também foi campeão estadual. Ele comandou o Criciúma, o Avaí, o Juventude, o Sport, também foi campeão estadual. Ele comandou o Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense e Ceará. É muita gente, né? São muitos trabalhos, Santos, né? Teve uma época... Não falei, amor? Não. Eu esqueci do Santos. Teve o Santos também. Acho que o Santos, olha os títulos dele, gente. Ele foi campeão brasileiro da Série B com o Vasco. Campeão paulista com o Santos 2 vezes. É um campeonato muito difícil, Paulista, né? O Paulista é um campeonato também, eu considero muito difícil. Ele foi campeão com eles em 2010 e 2016. Ele ganhou uma Recopa Sul-Americana em 2011 com o Inter. Uma Copa do Brasil de 2010 com o Santos.
Quer dizer, no mesmo ano ele foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil com o Santos. E esse time do Santos 2010 é o do Neymar e do Ganso. Ah, foi, né? Foi esse timaço do Neymar e do Ganso. Aí, trabalhou com o Neymar e Ganso. Imagina. Não era o treinador assim que eu queria a princípio. Mas se a gente parar pra pensar, ele meio que tem o perfil daquilo que eu falei. Trabalhou num time grande, o Santos é um time grande, não tem uma torcida grande. O Santos, né? Ele trabalhou no Palmeiras, Inter, Fluminense. Pois é, aí, ó, já compensa a questão da torcida por ter trabalhado no Palmeiras, por exemplo. Trabalhou no Santos com grandes estrelas, Neymar, com Ganso, com Elano. Já trabalhou com o Gabigol, né? Já trabalhou com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Lá no Palmeiras trabalhou com grandes estrelas também. Ou seja, tá acostumado a trabalhar com um vestiário estrelado, com jogadores, como diz a produção, termo técnico, mimizentos. Então... E tem títulos, né? Isso, e tem títulos. Então, assim, preenche aquele perfil que eu falava pra vocês que era mais importante do que o nome do treinador. Ele ganhou também um campeonato gaúcho no Inter. Também um campeonato, né? Não é tão difícil, mas também é importante. Em 2012. E ganhou um paranaense em 2020 com o Atlético Paranaense. Assim, quase todos os times que ele esteve, ele ganhou alguma coisa. Ele ganhou um título. E agora vamos falar dele... As últimas passagens dele pelo Flamengo, tá? É a terceira passagem do Dorival no Flamengo. A primeira foi em 2012 e 2013, que quando a Patrícia Morim era presidente. Positivo. Ele teve 32 jogos e obteve 15 vitórias. Ele saiu porque não teve um acordo. Eles queriam reduzir o salário dele. Então, não teve um acordo, então ele foi mandado embora por causa de salário. Porque, assim, foi um bom retrospecto, né? 32 jogos. O problema foi salarial ali, o acordo salarial. Na segunda passagem dele, em 2018, foram 12 jogos. Vitórias foram 7, 3 empates e 2 derrotas. Os gols marcados foram 21 gols, 1,75 gol por jogo. E os sofridos foram 7, média de 0,58 por jogo. Foi um bom número, né? Bons números. E agora no Ceará, que é a última, que ele tá saindo de lá, né, gente? Foram 18 partidas que ele teve lá. 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É um aproveitamento de 68,5%. Engraçado, o nosso treinador não tem esse aproveitamento. O nosso ex-treinador não tem esse aproveitamento. A última vitória foi contra o América, por 2-0 em Minas. Fora de casa, aquele Speed Mendonça lá, aquele bicho tá fazendo uma temporada maravilhosa no Ceará. Deu trabalho pro Flamengo no jogo do empate 2-2, corria igual notícia ruim, e acho que foi ontem ou anteontem o jogo contra o América Mineiro, e os 2 gols foram do Speed Mendonça, fez 2 gols lá. E ele ganhou do Palmeiras ganhou na primeira rodada, eles ganharam do Palmeiras. Lá. Então, lá. No estádio do Palmeiras, imagina, gente. Lá na Arena Sandy Júnior. Eu fiquei muito feliz com essa escolha do Dorival. Eu não pensava tanto assim. Eu levei um susto quando eu vi falando que estava fechado com o Dorival. Mas depois, quando eu fui ver o histórico dele, eu fiquei muito satisfeita. Porque é um treinador que conhece também o Flamengo. Não vai ter aquela coisa de estudar. Ele tá... né, por dentro do Flamengo, assim, sabendo de tudo que acontece, conhece os jogadores. É a solução mais rápida. Sabe quem ele vai utilizar. Gosta muito do 4-3-3. Ele adora o 4-3-3, jogava assim quando estava no Flamengo no 4-3-3, que é o esquema que essa turma do Flamengo gosta de jogar. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Ele gosta de jogar prioritariamente no 4-3-3. Então vai cair como uma luva no Flamengo. Então era tudo aquelas características que a gente falou. Aquele perfil títulos, que a gente falou. Os títulos, bom de vestiário e o esquema de jogo. Agora, gente, olha só. Eu tava olhando pro lado aqui, porque enquanto a Miriane tava trazendo para vocês esses scouts aí, os números do Dorival, que realmente são bons, ele ficou parado muito tempo, mas que geralmente ele é um treinador muito caro. Hoje ele está sendo um treinador barato para o Flamengo, mas que é o Flamengo, né? E porque também não estava conseguindo mais nada no mercado. Ele ficou muito tempo parado, ou talvez muito tempo esquecido. Os times não interessavam tanto, né? Eu acho que era mais questão do valor salarial dele mesmo, que ele sempre foi pesado. Menor, ele chegou a processar o Flamengo, por exemplo, por 10 milhões de euros. Reais, né? Tinha, 10 milhões de reais, desculpa. Por 10 milhões de reais. Tinha aquela animosidade com o Dorival Júnior também por causa disso e tudo mais, né? Mas olha só, enquanto a gente tá passando aqui, eu tô olhando as notícias saindo. O Caê Mota, do
do GE, postou, olha o nível que tá o nosso Flamengo hoje. Por isso que eu digo que não é apenas o treinador que tem que mudar. Tem muita coisa para mudar no Flamengo. O Caio Mota escreveu o seguinte: Bruno Spindel, o executivo que nada decide e que pouco costuma saber das coisas, diz para Belly Costa que não tem nada entre Flamengo e Dorival Júnior. Talvez não tenha sido informado para não repetir erros infantis, como em casos de premiação no Mundial, renovação do Diego Alves, volta de Rafinha, faz sentido. Olha o tamanho da crítica e o peso da crítica que um jornalista do tamanho do GE, que é o Globo Esporte, faz ao Bruno Spindel. É por isso que em todo vídeo que eu faço, gente, ou na maioria deles, eu falo para vocês, é importante a gente falar sobre o Everton Cebolinha, sobre a queda do Paulo Souza, sobre a vinda do Arthur Vidal, sobre as contratações que podem chegar no meio do ano. Tudo isso é importante, faz parte do Flamengo, faz parte do dia a dia. Mas nós temos que entender que só isso não basta. O Bruno Spindel é um zerinho à esquerda. E antes, muita gente tinha medo de falar, inclusive os grandes portais, como o Globo Esporte. Eu fui por muito tempo um dos únicos a ter coragem de falar que o Bruno Spindel não tinha papel no Flamengo, se não ser o leve trás do BAP. Agora tá claro para todo mundo. Tá claro para todo mundo. E essa postagem do Caê beira o ridículo para o diretor de futebol do Flamengo. O mais sensato seria que ele entregasse o cargo, que ele pedisse demissão. Mas não vai acontecer, porque ele é um dos profissionais mais bem remunerados do Flamengo. Muita gente me cobra de falar do Marcos Braz. Eu repito, o Marcos Braz podia sair também, tá com a imagem desgastada, não tá bem, não tá tomando as melhores decisões para o Flamengo. Só que o Marcos Braz saindo, é um cargo político, não é um cargo de intervenção, como é o cargo do Bruno Spindel. É o cargo de diretor executivo de futebol que importa, ou que deveria importar, porque é ele que recebe o dinheiro, os milhares de reais que o Flamengo investe, é nele, no Bruno Spindel, que não sabe nada de futebol, que só está ali para ser os olhos e ouvidos do Luiz Eduardo Batista BAP. Então, pessoal, não vamos deixar de protestar, não vamos deixar de pedir que a infraestrutura organizacional do Flamengo se modifique. Nós não podemos continuar com amadores no comando do Flamengo. Amadores que recebem como profissionais. Ah, tem que pedir a saída do Landim. O Landim foi eleito, gente. Não tem como tirar o Landim, nem por impeachment. Ele não fez nada de errado. Não é considerado tomar decisões ruins no futebol um erro grave para ser impeachmentado. Senão o Flamengo ia ter presidente a cada 2 meses. Cada 2 meses um presidente ia ser impeachmentado no Flamengo. Então não tem como pedir fora Landim. O fora Landim tem que vir nas eleições, nas urnas, daqui a 2 temporadas. Por isso que eu foco muito e sempre foquei na situação do Bruno Spindel. Ele é a peça-chave que tem que sair do Flamengo. Ele, para entrar um outro diretor executivo de futebol que não tenha rabo preso com nenhum dirigente, que não seja amigo de nenhum dirigente, quente, né? que possa fazer as modificações que a gente precisa que sejam feitas. O Bruno Spindel não bota a mão em cumbuca. Ele apenas observa. É bem capaz do que o Caê Mota falou ser verdade. Do Bruno Spindel nem ter sido comunicado sobre o Flamengo com o Dorival Júnior. Para ele não dar com a língua nos dentes, para não deixar vazar, para não cometer os erros que cometeu anteriormente. Não duvido nada que o Bruno Spindel não esteja sabendo disso. Apesar do que ele é o grande digitador de contratos do Flamengo, né? Mas pode ser que dessa vez ele tenha sido tirado como carta fora do baralho. Um grande nome para substituí-lo é o José Boto. Ah, Fabrício, até outro dia ninguém sabia que o José Boto existia. Agora ele virou a solução do Flamengo. Sabe como que isso funciona, gente? O nome sai e a gente vai atrás para ver o histórico do profissional. Mesmo sem a gente conhecer o profissional, se o nome saiu, a gente vai procurar referência, vai ver se ele é bom. E aí a gente fala, é bom, é um excelente profissional. Por quê? Porque esteve num dos melhores clubes da Europa, administrativamente falando, que é o Benfica, trabalha hoje no PAOK.
outro clube que vem tentando se tornar um Olympiacos ou diminuir a diferença para o Olympiacos. É um clube que está investindo muito em infraestrutura, que está tentando diminuir a diferença que tem para o gigante grego Olympiacos. É um nome interessante por isso e porque tem vários contatos lá na Europa com jogadores, com empresários, porque circula nesse meio há muito tempo. Então, mesmo que a gente não o conhecesse há 2 meses atrás, assim que o nome dele apareceu, a gente correu atrás, a gente procurou e entendeu que ele seria uma boa para o Flamengo. O Leonardo também seria fenomenal. O Leonardo, então, bem melhor do que o José Boto. Só que o Leonardo não acredita na forma de concepção de clube aqui no Brasil. Ele já disse várias vezes que só aceitaria trabalhar num clube brasileiro se esse clube fosse empresa e não do jeito que o Flamengo é hoje. E para transformar o Flamengo em empresa, tem muita coisa para poder fazer, tem que mudar estatuto. Para mudar estatuto tem que ter voto dos conselheiros com a maioria dos conselheiros aprovando, tem que ter voto para poder estudar a transformação de clube em empresa. O Flamengo não precisa disso, seria uma jornada muito maior. Então, para agora, eu acho que o Flamengo poderia pensar num substituto para o Bruno Spindel, para que a gente possa ter um diretor remunerado e realmente profissional na área que ele tem que estar, na área que ele tem que exercer, que é a área de diretor executivo de futebol. Então não vamos esquecer, o departamento médico ainda é sucateado, nós ainda temos muito amigo do amigo no departamento médico, no departamento de futebol. Vamos prestar atenção nisso e não vamos deixar nenhuma cortina de fumaça escurecer a nossa vista para que a gente pare de cobrar e se empolgue com a chegada do Dorival Júnior ou com a chegada do Vidal. Estrutura é importante, assim como o time de futebol, assim como o treinador. Falei certo ou falei errado? Não, tá super certo. Tem gente que fala que pior que tá não fica. É verdade. Então, resta a gente agora o quê? Protestar para a infraestrutura do Flamengo melhorar e torcer para o Dorival Júnior dar certo. Nossa, isso é ótimo, né, gente? Eu acho que isso aí é muito importante para dar... Eu acho que vai dar um up, né? Eu acho que uma mudança... Não sei, é isso que eu não sei. Eu acho é isso que eu não sei. Eu não sei se vai dar um up, dá ou não dá. Dá ou não dá, porque não tem jeito de ser pior do que o Paulo Souza. Mas se vai ser um up, eu não sei. Eu acho que dos nomes que o Flamengo especulou, dos nomes que o Flamengo tentou, o Dorival Júnior realmente é o que tem menos rejeição, vamos colocar assim. A Miriane estava até surpresa, porque muitos torcedores rubro-negros aceitaram muito rápido o nome do Dorival, mas é porque a gente estava entre Dorival, Pedro Martins, Cuca. Então, assim, os nomes, Maurício Barbieri, né? Então, entre os nomes que estavam sendo estudados pelo Flamengo, o nome do Dorival realmente é um bom nome. É que eles estão querendo tirar a diferença em relação àquilo que nós fizemos com eles na Copa do Brasil. Isso daí é um sinal claro do que eles querem uma revanche. Não existe isso, certo? Então, o que nós temos que ter a consciência é aquele lance de que eles jogam pela sobrevivência deles e a gente joga pela nossa vida no campeonato. E quando você joga pela sua vida, você tem que ter um objetivo muito maior do que eles têm. E é isso que nós queremos. Nós vamos entrar agora para o aquecimento, mas moçada, um aquecimento já mostrando que nós vamos fazer o resultado aqui dentro. Nós temos que estar preparados para o nosso resultado. É uma maneira de nós valorizarmos aquilo que nós fizemos contra o Santos e contra o Sport. Nós temos e vamos buscar. Vamos buscar porque estamos preparados. Estamos preparados porque a nossa atenção e o nosso foco foi em cima de tudo isso. Nós não viajamos de graça, nós não fomos para lá, voltamos de madrugada e todo mundo estava no dia seguinte no CT preparados ou preparando uma vitória na quarta-feira. Gente, nós temos a nossa responsabilidade e cada um assumindo a sua parcela, esse time fica muito forte. Vocês estão preparados para a vitória. Vamos lá para dentro. Tem que melhorar a nível Jorge Jesus, que é o melhor trabalho que a gente viu no Flamengo nos últimos anos. Melhorar nível Renato Gaúcho não adianta, melhorar nível Rogério Ceni não adianta, melhorar nível Domenech não adianta e melhorar nível Paulo Souza menos ainda. A nível de Jorge Jesus, você acha que é capaz dele fazer jogar? Eu não sei se é capaz.
Eu sei que é o que eu quero. Eu sei que é o que o torcedor rubro-negro quer. O que é nível Jorge Jesus? A gente ganhar pelo menos 2 títulos. E jogar bem. Então, eu acho não é nem ganhar 2 espetáculo, é jogar bem. Sim. Principalmente porque eu acho... Gente, não tem lógico que a gente viu daquele jogo de ontem. Eu falei com o Fabrício, esse jogador, ele não desaprende a jogar, não. Porque eram passes ridículos que eles estavam errando. Por mais que o Arão não seja tão bom, gente, os passes que ele estava errando é brincadeira. Eu falei com o Fabrício, não tem como. O jogador, ele não desaprende a fazer mas se você não treina direito, se você não treina bem... Mas para mim, eles queriam derrubar o Paulo Souza. Para mim, nada tira da minha cabeça que eles não queriam o Paulo Souza. Não tem lógica os passes errados que esses jogadores deram ontem. Falei com o Fabrício, nem passe mais esse time consegue dar certo. Não consegue, era cada passe ridículo, umas bolas horríveis. O Arão estava assim, jogando bola para fora, assim, toda hora, para a linha de fundo. Não conseguia fazer um cruzamento. E olha que ele entrou no segundo tempo, hein? Pois é, não tem como. Eu acho que esses jogadores, eles queriam mesmo era derrubar o Paulo Souza. Então, eu acho que o Dorival chegando, eu acho que sim, vai dar esse up. Eu acho que eles vão voltar a jogar o que eles sabem jogar. E aí, alguém para organizar a casa, eu acho que vai dar tudo certo. Tomara, é o que a gente torce, é o que a gente quer. Tomara que seja aí uma reviravolta importante no Flamengo, que o Flamengo encontre o seu melhor futebol, que o Flamengo consiga, com o Dorival, fazer o melhor para nós, torcedores rubro-negros, que é só isso que a gente quer, né? A gente não quer nada demais, a gente só quer título. Nada demais. Só título. Vitórias também tranquilas, né? Nada desses jogos. Não precisa nem ser tranquilo. Precisa nem ser tranquilo. Pode ser com sofrimento. Eu não tô mais tão exigente como era antigamente. Tá bem humilde, pode até ser com sofrimento. Imagina esse cara humilde desse jeito. Eu tô feliz com 1-0. Vai ganhar de 6 e todo mundo brigava com ele. Agora ele tá bem humilde. 1-0 pra mim até a final da Libertadores tá bom demais. O importante. Aí no caso, se ele vai estrear contra o Inter, né? Tudo depende da burocracia, porque agora também precisa que o contrato apareça no BID. Ele tem que ser registrado. Então ele tem que ser registrado no BID, entendeu? Tem 24 horas antes do jogo. E domingo não sai. Não, é até sexta-feira. Até amanhã. A diretoria do Flamengo sempre é muito veloz para conseguir fazer isso. Teve um contrato aí que a gente até assustou, né? Um jogador no mesmo dia, Pablo. Nossa Senhora. No mesmo dia. É verdade. Então pode ser que as coisas deem certo para ele assumir contra o Inter. Se ele não assumir, a gente já tem um interino. Paulo Souza. Ele é o interino até o técnico Dorival Júnior poder assumir a equipe do Flamengo. Agora eu quero o seguinte, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo se o Dorival realmente vai dar esse up que a produção tá falando no Flamengo ou se vai fazer só ok. Porque tem gente de ir ok, né? Vai ok, assim, vai ganhar mais do que o Paulo Souza. Ser melhor do que o Paulo Souza é ser ok. Né? Ser melhor que o Paulo Souza é ser ok. Dar up é fazer esse time jogar bem, é fazer esse time jogar bonito, é fazer esse time conquistar vitórias e títulos. Ver voltar aquela alegria dos jogadores, né? Eu tô achando um elenco tão, assim, desanimado. Você não acha, tadinho, né? Esquenta um pouco, não ganha dia. Eles estão, não sei, tá que dó que eu tenho. Meu Deus, que dó. Cortou meu coração. Cortou meu coração agora, tadinho dele. Ontem um inscrito nosso falou na live, Fabrício, né? Eu não tô querendo gorar, não, mas a cara desses jogadores descendo do ônibus, pra mim, é mais uma derrota. O Matheus falou hoje. Falou também? Falou lá na hora do almoço que os jogadores já tinham desanimado, igual a torcida tinha desanimado, que os jogadores já tinham desanimado. Eu não consigo aceitar isso de nenhum. Eles desanimaram, porque viu que aquilo ali não tinha evolução com esse técnico. Desanima. Se você não tem um comandante que você confia que você pode chegar mais longe, você desanima também. Então eu acho que o Dorival chegando vai dar essa alegria para esses jogadores de novo. Gabigol, tomara que ele coloque o Gabigol no lugar dele para fazer gol, né? Que é o que a gente espera, que não aceite. Eu acho que ele tem essa moral, né? Pra colocar o Gabigol no lugar dele. Veremos. Então é isso que a gente espera, que dê tudo certo. Mais um pra conta. Mais um pra conta. Eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem. Como eu disse para vocês, não paga para vocês apertarem nesse botão vermelho. Muito pelo contrário, vocês nos ajudam a continuar aqui fazendo esse trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho, né, amiga? É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de deixar o like também, se inscrever aqui no nosso resenha e também lá no Fla Nação VVP, que tem vídeo todos os dias às 7 horas da manhã e às 3 da tarde. A gente conta com vocês. E aqui, meio-dia aí? Aqui é meio-dia e às 7 da noite. É isso aí, nação. Valeu, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.
comunhão.